Vamos neste vídeo então pegar nos conceitos que foram introduzidos no vídeo anterior desta série sobre a criação de uma list view simples, para então criarmos agora uma list view personalizada, isto é, com um conjunto de dados que nós próprios vamos definir. O vídeo anterior desta série foi com certeza um vídeo extremamente complexo para todos nós que estamos agora a iniciar esta nossa viagem pelo Xamarin e pelo Android. No entanto, era fundamental passarmos pela implementação de uma list view simples, criada por nós, para percebermos agora que passos são necessários para podermos criar uma list view mais personalizada. E, de facto, a complicação vai ser mais reduzida a partir do momento em que nós soubermos de antemão o que é que nós temos que aplicar aqui na criação da nossa list view. Não vamos complicar muito mais do que aquilo que estava já complicado no vídeo anterior, mas que agora vai começar a fazer algum sentido. Então, para isto, o que nós vamos fazer então é criar aqui um novo projeto e vamos chamar projeto lista personalizada. Ok? O que nós vamos aqui fazer basicamente é o seguinte. Vamos criar uma pequena aplicação onde nós vamos ter uma classe de sócios, isto é, vamos imaginar que estávamos a fazer uma aplicação para um organismo associativo e cada um destes sócios vai ter o nome, a idade e o seu sexo, masculino ou feminino. E o que nós vamos criar então é uma list view própria, personalizada, que nos vai permitir apresentar em cada uma das linhas os dados de cada um dos sócios da nossa organização. Vamos então ver como é que isso se faz e vamos ver como é que é extremamente importante dominar os conceitos do vídeo anterior. Eu vou então limpar aqui o Getting Started de Xamarin, vamos aqui fazer um delete, ok? E vamos abrir aqui a Main Activity e vamos já definir aqui o nosso layout, que é aquele, o Main Layout, ok? Muito bem. Vamos aqui entrar dentro dos nossos layouts e neste caso o que nós vamos aqui fazer é criar então um layout que é a nossa list view. Vamos ter que criar duas classes novas. Uma classe para definir cada um dos elementos sócios da nossa organização e, obviamente, uma classe que vai derivar do Base Adapter, da classe Base Adapter, onde nós vamos ter que fazer aquela implementação complexa que vimos no vídeo anterior. Vamos começar por aquilo que, para nós, programadores de C#, é mais simples, que é a criação de uma simples classe que contém as propriedades de cada um dos nossos sócios. Então, aqui no nosso projeto, vamos clicar com o botão direito do rato, vamos adicionar uma nova classe. Podemos selecionar exatamente a partir daqui e nesta classe nós vamos lhe chamar CL, de classe sócios, mas poderão dar-lhe o nome que entenderem. Neste caso, CL sócio, vamos deixar assim, CL sócio, ok? Temos então aqui toda esta implementação, não precisamos daqui do Android Widget, nada disto, não vamos precisar de nada disto, vamos deixar ficar só apenas aquelas, mesmo o link também não será necessário, o text também não, vamos deixar ficar apenas aquelas duas, e nesta classe o que é que nós vamos colocar? Vamos colocar simplesmente isto, public string nome, get set, ok? Para podermos definir qual é o nome do nosso sócio. Depois um public string sexo, get set, neste caso será feminino ou masculino, e vamos colocar aqui public int idade, ok? E vamos deixar ficar get set. E portanto temos aqui basicamente já definido quais são as propriedades da nossa classe de sócios. E portanto nós vamos aqui, ou na classe sócio, vamos aqui gravar o que é que vai acontecer então neste caso. Aqui na nossa atividade, quando executamos a nossa aplicação e queremos criar então uma lista de sócios da nossa organização, poderíamos obviamente ter aqui um mecanismo para carregar esta informação a partir de um banco de dados, mas eu vou criar aqui uma simples coleção, neste caso uma lista. Ora, se eu colocar nestas condições list e agora tentar criar aqui uma lista, eu não tenho essa possibilidade, porque tenho que acrescentar aqui o namespace da coleção de genéricos e portanto vou fazer aqui using system.collections.generic. Okay? Agora sim eu vou poder colocar aqui a expressão list e agora uma lista de quê? De sócios. Então CL sócio. Okay? E vou colocar aqui sócios em letra maiúscula. Ora, vamos poder agora verificar que aqui embaixo o que nós vamos poder fazer é, neste caso, vamos poder carregar a lista de sócios.
Ora, vamos definir aqui os sócios da nossa organização. E neste caso vamos colocar aqui 3 ou 4. Então o que nós vamos fazer é assim, neste caso sócios, é igual a new list CL sócios, ok? Temos aqui, e vamos agora adicionar cada um dos sócios. Portanto, vamos ter aqui um CL sócio S é igual a new CL sócio. Eu vou depois mostrar como é que nós podemos fazer de outra forma. Vamos colocar aqui s.nome é igual a João Ribeiro. Vamos colocar s.idade igual a 43 e s.sexo igual a masculino. Vamos depois adicionar este sócio à nossa coleção. E, portanto, para isso nós vamos colocar aqui sócios.add s. E teríamos então um dos nossos sócios ali adicionados. Eu vou copiar aqui e vamos criar aqui mais alguns sócios. Portanto, neste caso, temos aqui S igual a new sócio, porque já tínhamos ali a indicação de que CL sócio seria o nome S, ok? Então temos aqui S igual a new sócio. Agora vamos colocar aqui nomes completamente à sorte. Carlos Marques, com uma idade de 24 e sexo masculino. Adicionado. Vamos adicionar aqui uma senhora, Maria Teixeira, 21, sexo feminino, e outra senhora. Vamos colocar aqui Ana Rodrigues, com 34 e feminino. Significa isto que neste momento nós temos então uma lista de 4 sócios inseridos dentro da nossa aplicação. Vamos então gravar aqui a nossa main activity. Temos aqui então os 4 sócios. Poderíamos ter construído aqui este conjunto de informações de uma outra forma, aqui através de uma inserção direta dentro da construção aqui ou da instanciação desta nossa coleção. Não é importante. O que eu vou fazer aqui basicamente para recolher todo este código é simplesmente colocar aqui um bloco region. Ok, vamos aqui fazer então region. E nesta region vamos colocar assim, constrói lista de sócios. Vamos colocar aqui ao fundo end region, para podermos depois facilmente fazer aqui uma recolha deste código e ele ficar ali escondido. Okay? Aqui vamos depois dar continuidade então à construção da nossa aplicação. O que é que nós vamos ter então agora que fazer? Bom, vamos começar por criar o layout da nossa list view. Okay? O que nós vamos fazer aqui já é o seguinte. Aqui no main HTML não temos rigorosamente nada a não ser o nosso widget com uma orientação vertical. Vamos largar uma list view. Okay? Então para isso vamos buscar aqui list view e vamos largá-la simplesmente aqui. Vamos lhe dar um nome que vai ser lista sócios. Okay? E é esta lista que vai então ser aqui apresentada nesta nossa activity. Ora, ou neste nosso layout, que vai estar associado obviamente a uma atividade. Vamos agora fazer o seguinte, vamos adicionar aqui um layout que vai ser o layout da nossa list view. Portanto, vamos definir aqui qual é o aspecto de cada uma das linhas de cada entrada da nossa lista. Então nós vamos aqui no layout, clicar com o botão direito do rato, escolher a opção Add, New Item, e vamos escolher Android Layout. E o nome que nós vamos dar aqui, pois cada um de nós poderá seguir a parametrização que entender. Eu, neste caso, vou colocar aqui List, para perceber que é um layout de uma list view, e vou colocar aqui o nome Sócios. Ok? Vamos pressionar Add. Temos então aqui a nossa list view. E o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Portanto, aqui este layout é um layout que nós vamos construir e vamos ter sempre em atenção que todos os elementos que nós aqui colocarmos vão aparecer em cada uma das linhas da nossa coleção. Okay? E neste caso concreto, então, o que eu vou fazer aqui é colocar aqui 3 dados que correspondem exatamente a estas 3 propriedades que aqui estão, e esses 3 dados são os dados que depois vão ser apresentados. Ora, eu vou agora despejar literalmente para o interior do meu layout 3 text views, ok?
Então vamos colocar 3 text views small, ok? Para podermos ter espaço para poder ver todos os textos. Ora, o que é que vai acontecer então aqui nesta text view? Eu não vou alterar o nome, por enquanto, e já vão perceber porquê. Mas vou alterar aqui algumas propriedades que eu depois quero trabalhar, ok? Então eu vou aqui colocar 3 pontinhos para saber que este é o texto que vai aparecer ali assim. Eu gosto mais de colocar uma cor um bocadinho mais clara e, portanto, vamos colocar aqui um branco. São 8 Fs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, fica ligeiramente mais claro. E vamos criar aqui um distanciamento entre cada uma das linhas. E então, ou entre cada um dos widgets também. Neste caso vai ser entre as linhas. E, portanto, o que é que vai acontecer? Eu vou aqui ao nosso pathing. Ok, vamos procurar aqui o P. Ora, temos aqui pathing e temos aqui pathing bottom. Vamos colocar 10 dp. Okay, e no pathing top vamos colocar também 10 dp. O que vai acontecer então aqui é exatamente isto. Portanto, nós vamos ter uma separação entre as linhas que nos vai permitir uma leitura muito mais facilitada. Okay? Ora, o que vai acontecer então agora é o seguinte. Eu tenho aqui, como podem verificar, uma text view que ocupa todo este espaço. No entanto, eu quero colocar outra text view mais à frente e outra ainda mais à frente. E vamos ter então uma espécie de 3 colunas. Uma para o nome, outra para a idade e outra para o sexo. Ora, neste caso concreto, nós podemos fazer isto de várias formas, mas eu vou fazer aqui de uma forma que eu entendo ser a mais simples. Vamos aqui ao nosso source e temos aqui o nosso text view. Ora, eu vou precisar de 3 text views iguais a este. Então eu vou simplesmente copiar e colar aqui mais 2. Ok? Neste caso aqui, o que é que eu vou ter? Vou ter o nome. O texto que irá aparecer é o nome. Aqui será a idade e aqui será o sexo. No entanto, se nós agora regressarmos, eu vou gravar aqui, se regressarmos aqui ao nosso designer, o que vai acontecer é isto. Ok, temos tudo isto alinhado na vertical. Nós queremos colocar na horizontal. Então o que é que vamos fazer? Aqui na seleção do nosso linear layout, nós vamos mudar para horizontal. Podemos fazer aqui diretamente na orientação ou então diretamente no source. Poderemos chegar ali, selecionar e escrever horizontal. Vamos ter agora um outro problema. É que quando regressarmos aqui ao nosso designer, não vão aparecer os 3 elementos. Aparece-me apenas o primeiro nome. Ora, onde é que estarão os outros elementos? Bom, de facto, eles existem. Se nós repararmos aqui nesta listagem dos widgets que estão largados dentro do nosso layout, nós temos o widget que está na raiz, na root, que é o nosso linear layout, com uma orientação que neste momento está na horizontal. Depois temos aqui os nossos 3 widgets, para os quais ainda não definimos o seu ID específico. E já vamos fazer isso. O que é que nós vamos fazer aqui? Bom, vamos regressar aqui ao nosso source e vamos introduzir aqui algumas especificações. Neste caso, vamos acrescentar a cada um dos nossos text views uma propriedade que é o Android Layout Weight. Isto é, vamos definir a largura do nosso layout. E neste caso o que nós vamos fazer é vamos definir a largura num valor percentual. Mas não vai ser necessário colocarmos uma percentagem. Como nós temos 3 elementos, eu vou definir, como o nome normalmente é um bocadinho maior, eu vou definir 40% para o nome e vou definir um valor percentual menor, neste caso 30 para os outros itens. Ora, então vou colocar aqui, por uma questão de coerência, logo a seguir 30 e vamos colocar aqui também, logo a seguir, também 30. O que vamos adicionar ainda aqui no nosso layout é de indicar-lhe, ou melhor, não é aqui, é mais no topo, ok? Vamos-lhe indicar que este layout está a ser organizado com uma largura somada de 100%. E como é que nós fazemos isto? Colocamos Android e depois vamos colocar aqui weight sum, isto é, define, cá está, define o máximo do somatório de toda a largura. Ora, o weight sum vai ser igual a 100. E, portanto, se nós temos aqui 100 e vamos considerar que este 100 passa a ser um 100%, então estes valores aqui são relativos àquele valor
total que ali está. Se eu colocasse 1000, aqui teria que colocar 300, por exemplo, ok? Então temos aqui, a largura total é considerada como sendo 100, o que quer dizer que este aqui vai ocupar 40% daquele valor, vai ocupar 30% daquele valor e vai ocupar 30% daquele valor. Ora, 30 mais 30 mais 40 dá exatamente 100. Vamos então verificar o que é que acontece aqui, então, depois de termos definido estes valores, o que é que acontece no nosso layout. Ora, vamos aqui então, ok, tudo bem, vamos aqui gravar tudo isto e vamos ver aqui o nosso layout. Eu, entretanto, aqui estava fechado, sim, vamos abrir aqui, ok. Vamos ver então o que é que o nosso sistema nos vai apresentar aqui no nosso layout depois de termos feito aquela alteração. E curiosamente aparece aqui esta forma de apresentação, isto é, ele está a reservar o espaço numa versão ao contrário daquilo que era suposto, isto é, eu como defini um valor 40 aqui, ele reservou o resto do espaço para os dois 30s. Ora, então vamos inverter esta informação. Para isso vamos aqui ao Source e vamos passar a ter aqui, em vez de 40, vamos passar a ter apenas 30. Obviamente que se tivéssemos aqui 33 em baixo 33 e no outro 33, iríamos dividir parcialmente de formas iguais. Mas neste caso eu quero definir de formas diferentes e, portanto, os dois valores à frente do nome vão ser mais pequenos. Vamos gravar, vamos regressar aqui ao Designer, vamos aguardar para ver então o que é que o sistema nos diz. E ok, temos agora aqui o nome, temos a idade e temos o sexo. Reparem como aqui ficou um espaço que sobrou, ok? Que nós depois iremos eventualmente resolver a posteriori. O que acontece neste momento aqui é o seguinte, este contexto que aqui está é um contexto que diz respeito a uma linha da nossa list view, ok? E o que nós vamos agora fazer é simplesmente gravar aqui este nosso layout, ok? Vamos fechá-lo e vamos regressar então aqui, vamos fechar também aqui a classe sócios, vamos regressar aqui à nossa implementação, para quê? Para criarmos então agora a nossa outra classe que vai derivar de Base Adapter. Ora, o que vai acontecer então agora é o seguinte, vamos entrar naquele grau da complexidade do vídeo anterior, que é a criação daquela classe que vai servir do nosso adaptador personalizado. O que vai acontecer então aqui é o seguinte, vamos criar essa classe muito rapidamente. Vamos clicar aqui com o botão direito do rato, vamos fazer aqui Add, Classe, vamos escolher aqui o nome e neste caso, como vou criar um adaptador meu, eu vou, por exemplo, utilizar a expressão ADP de adaptador e depois vou pôr um underscore sócios, ok? Tenho ali a list sócios e tenho aqui o adaptador sócios. Vamos clicar em Add e o sistema vai-nos colocar então aqui esta nossa classe. A primeira coisa que nós vamos fazer então é derivar a nossa classe. Ora, e aqui é um dado muito importante porque esta classe vai derivar da classe base que é Base Adapter. Mas uma vez que nós já temos aqui a classe sócios, se bem se recordam, no vídeo anterior nós estávamos a criar uma classe de strings, ou neste caso uma lista de strings. E por isso nós tipificamos aqui esta derivação da seguinte forma. Base Adapter, e aqui tínhamos colocado string, porque era a coleção que nós tínhamos, era uma coleção de strings. Ora, neste caso vamos ter uma coleção do tipo CL sócio, ok? E portanto esta coleção CL sócio é que vai então definir o comportamento deste meu adaptador personalizado. O que é que nós vamos agora fazer? Bom, vamos dizer ao sistema para criar aqui os nossos métodos, ok? E nós depois vamos introduzir ou fazer pequenas alterações ao código e fazer a implementação do último, que é o mais complexo, que é o getView, que é aquele que vai definir a apresentação dos resultados. E eu chamo a atenção para um aspecto que é fundamental. É que se nós colocarmos aqui Base Adapter, só assim, desta forma, o que é que vai acontecer? Se nós colocarmos aqui o nosso cursor e dissermos, ok, vamos criar estes métodos todos, reparem que na assinatura de cada um destes métodos que aqui estão, não aparece a identificação dos nossos sócios, ok? Portanto, o Visual Studio, através do seu sistema de IntelliSense e de sugestões, automaticamente vai adaptar cada uma das assinaturas dos métodos de acordo com o tipo de dados que eu quero. Ora, então como Base Adapter é um adaptador genérico, sem qualquer tipo de especificação, não é strings, não é sócios, não é rigorosamente nada, ele não me dá essa oportunidade. Reparem aqui que nós temos, por exemplo, Base Adapter Get View Int, View Group, e depois temos aqui Get Int Item ID, e temos inteiro.
ok? Ou get item e temos um inteiro. Ora, reparem o que é que acontece quando eu coloco aqui CL sócio. Neste caso agora, vamos ter, reparem, vamos ter aqui base adapter CL sócio this int get, ok? Portanto, vamos ter aqui informações específicas relacionadas com o tipo de dados que nós vamos ter que fazer. Então, o que eu vou fazer agora é simplesmente o seguinte, aqui vamos clicar neste botão e vamos fazer implementar a classe abstrata. E quando eu clicar aqui, ele vai implementar todos estes métodos que aqui estão. Vamos então executar, cá está, vamos colocar então aqui os separadores famosos, ok? E basicamente o que pedimos aqui ao nosso Visual Studio foi para que criasse as assinaturas de cada um dos métodos que eu preciso de escrever. Neste caso, vou apagar, obviamente, o que está aqui nestas linhas, porque eu não necessito, porque vou fazer a implementação do que aqui está. E vamos então fazer rapidamente esta implementação. Portanto, aqui no primeiro, o que nós vamos fazer, que é, neste caso, CL sócio this int position, isto é, devolver qual é a nossa posição dentro da nossa, deste caso, das nossas classes, ou melhor, das nossas listas. O que nós vamos fazer então é, em primeiro lugar, criar aqui o private. Portanto, vamos criar aqui até com comentários, que é mais fácil. Coleção, e então a coleção será private list CL sócio coleção, vamos lhe chamar assim, ok? E vamos ter também o nosso contexto, o contexto que é fundamental aqui neste tipo de adaptador. Portanto, private context contexto, ok? O que nós vamos fazer então agora aqui é o seguinte, vamos construir em primeiro lugar algo que falta aqui no nos nossos métodos todos, que é o construtor. O construtor desta classe é simplesmente o seguinte, public, é o único que fica público neste caso, depois os outros todos ficam públicos, mas este não vai fazer um override. Vamos lhe chamar aqui, ou dar-lhe aqui o nome da nossa classe, que é ADP Sócios, ADP Sócios, adaptador, os sócios, e este nosso construtor vai ter dois parâmetros que nós temos que definir, que é o context, contexto, e depois o tipo de dados que vão ser passados para dentro do nosso adaptador, e que neste caso é o tipo list CL sócio. E vamos colocar aqui itens. Ok? Muito bem. O que é que vamos fazer aqui? Simplesmente passar estas informações que aqui estão para as nossas privadas da classe. Então, vamos colocar this.coleção é igual a items e o this.contexto é igual a contexto. Quando nós colocamos o this, estamos a reforçar qual é a informação que queremos colocar. Reparem que aqui o this e o de baixo estão com cores diferentes. Porquê? Porque eu aqui não tenho a necessidade de reforçar esta ideia. Porque existe aqui uma coleção e o termo passado é itens. No entanto, se eu colocasse aqui itens, então neste caso eu iria ter que definir aqui itens. Ora, reparem que existe aqui um problema de conflito. Ora, eu estou a referir-me neste itens a este ou àquele. Então aí sim é obrigatório colocarmos o this. Ok? Vamos então deixar ficar assim, tudo certo, não há qualquer problema. E vamos passar à implementação do resto da nossa classe. Vamos então agora definir aqui este primeiro override, que é o thisIntPosition, e o que nós vamos colocar aqui é simplesmente dentro do get, vamos colocar return items position. Ok? Simplesmente isto. E temos a implementação feita aqui neste nosso método. Vamos aqui baixar estes dois, ok? Vamos agora passar aqui para o count. O count supostamente deverá devolver ao utilizador a quantidade de itens que existem na coleção. Então vamos ter return items.count. Okay? E está também definido este. Vamos aqui baixar. Temos aqui agora o getItemID. Neste caso é simplesmente também devolver, fazer aqui um return position. Okay?
e vamos ter aqui, eu depois já vou expandir tudo isto. Agora vamos concentrar a nossa atenção aqui no getView. Ora, e neste caso, então, o que nós vamos aqui fazer é o seguinte, vamos primeiro criar a nossa linha, ok? Vamos definir a nossa linha, vamos carregar os widgets do nosso layout e tudo isso. Então vamos fazer view, linha, é igual, neste caso, aqui a convert view, ok? Convert view. Vamos colocar convert view. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, é aquela instrução do inflate, neste caso if linha igual a null, nós vamos colocar aqui linha é igual a layout inflator from contexto, ok? Ponto inflate, e agora vamos colocar aqui resource layout ponto list view row, ou neste caso vamos colocar aqui resource ponto layout, e agora vamos definir aqui o layout da nossa aplicação. Não é result, mas sim resource ponto layout ponto, e agora vamos buscar aqui a nossa linha, aquela que vai fazer o inflate, que vai construir ou colocar os nossos dados lá, ok? A seguir vamos colocar null e depois false, ok? Não interessa agora porquê. Vamos aqui, ok, parece-me que está tudo correto. A única coisa que falta aqui é de facto depois fazemos aqui o return, mas já vamos colocar aqui return row, neste caso return linha, claro, é retornar a linha. Eu não sei porque que aqui o inflate está a dar um erro. Ok, vamos aqui fazer um rebuild, ok, para ver se aqui há algum problema. Ok, ele diz que estava aqui, há aqui qualquer coisa que não está correta. Ok, vamos aqui verificar. Inflate resources está correto. Vamos aqui ver o que é que se passa. Vamos reprogramar isto. Ok. Ok. Vamos colocar aqui null e depois false. Tínhamos a vírgula colocada fora do local correto, agora já não temos erros e, portanto, esta linha aqui é muito importante. Porquê? Porque se a linha for para fazer um inflate, isto é, se for para ser populada, ela vai ser populada dentro deste layout, isto é, vai lá ser colocada então os valores, vão lá ser colocados os valores da nossa classe sócios. O que é que nós vamos ter que fazer aqui? Bom, nós aqui vamos simplesmente ter que fazer o seguinte, buscar os widgets da nossa linha. Ora, então nós temos, se bem se recordam, temos aqui na lista sócios, temos 3 itens. Temos o TextView para o nome, o TextView para a idade e o para o sexo. Só ainda não tínhamos definido aqui os seus IDs. Ora, mais fácil do que estar aqui à procura nas propriedades é irmos diretamente ao source. Temos aqui o text nome. Vamos colocar aqui com underscore. Depois temos aqui o text idade. E finalmente temos aqui ao fundo o text sexo. Ok? Vamos gravar, fechar e voltamos aqui ao nosso adaptador. Então vamos buscar os 3 widgets. São 3 text views. Então text view, reparem, text nome é igual a find view. Ok, find. E reparem, ele não aparece aqui. Porquê? Porque eu não estou a referir-me a uma view. Neste caso, a classe base não é uma activity, não é uma view, e portanto não é é o base adapter que nós temos aqui a derivar, e portanto eu tenho que me referir a uma view que está aqui em cima, que é a nossa linha. Então, temos linha, ponto, find view by ID, neste caso será uma text view, e o recurso é o recurso que está definido aqui, neste caso, resource, ou melhor, não é aquele que está definido ali, mas é aquele que está contido dentro daquele layout. Resource, ponto, ID, ponto, text nome. Okay? Vamos copiar estes textos, ou estas indicações, e vamos definir os outros. Neste caso, text idade e text sexo. E aqui vamos colocar também a mesma coisa. Neste caso, idade
e neste caso aqui sexo. O que nós vamos agora fazer simplesmente aqui é colocar cada um dos valores das nossas linhas dos sócios dentro de cada um destes widgets. Então, text nome vai ser igual a itens de posição, position, ponto nome. Okay? E agora só temos que definir, claro que aqui teremos que definir ponto toString, vamos colocar ponto toString, ok, ok, peço desculpa, aqui estamos a fazer uma coisa errada, que é colocarmos aqui ponto text, ok, vamos aqui fazer isto, vamos copiar e colar aqui os três, neste caso aqui na idade é que vamos ter que ter atenção ao tipo de valor, idade.text é igual a ponto idade. Ora, o que é que acontece? Como idade não é um valor do tipo string, mas sim um valor do tipo inteiro, nós vamos ter que colocar aqui ponto toString. Finalmente aqui no sexo, não vamos ter que colocar nenhum cast, porque o sexo já é do tipo string. Vamos então regressar aqui finalmente à nossa atividade inicial, à main activity, e vamos colocar aqui o nosso adaptador. Temos aqui a nossa lista de sócios e vamos colocar aqui o nosso adaptador. O que nós vamos então fazer aqui, basicamente é o seguinte, vamos criar aqui o nosso adaptador, então temos aqui adp sócios, adaptador, é igual a new, ADP sócios. E agora reparem, como temos um construtor que nos pede o contexto e a nossa lista de itens, nós vamos passar o contexto como sendo o contexto desta atividade, main activity, e a nossa coleção é sócios. Okay? Que é esta lista que aqui está, que está cheia, neste caso, com 4 sócios. E finalmente, vamos ter que definir qual é o adaptador da nossa lista. Ora, nós ainda não fomos buscar a lista, então vamos colocar list view, lista é igual a find view by id, list view, e neste caso temos a definir a list view que está no main, ok? Esta list view que está aqui, que é a lista sócios. Então vamos colocar aqui, ok, resource ponto id ponto, ok, ponto id ponto lista sócios, ok? E finalmente vamos dizer à lista que o adaptador é igual a adaptador. E à partida temos a nossa aplicação a funcionar em pleno. Vamos testar, vamos gravar tudo, vamos fazer um rebuild solution só para verificarmos se há aqui algum erro. Okay? Ele diz que não há erro nenhum. Vamos aqui executar então no nosso Android. Ele vai executar o emulador, vai abrir aqui o emulador e vamos então verificar se estes dados estão a funcionar corretamente. Ora, eu quero dizer, enquanto o emulador está a ser executado, que o fundamental deste exercício é nós percebermos que aquela estrutura do adaptador, que é onde está a maior parte do nosso segredo, é a estrutura que nós vamos poder reutilizar sempre que queremos construir uma list view personalizada. Okay? E, portanto, quando for necessário criarmos uma list view personalizada, temos ali aquela estrutura que, com ligeiras adaptações, vai permitir-nos construir uma linha, uma list view, que nos vai poder apresentar os dados que nós quisermos, e poderão ser imagens, valores numéricos, valores de texto, etc. Ora, ele está ainda a fazer aqui um deploy, vamos aguardar mais uns instantes. Ora bem, parece que aqui o emulador está a querer demorar um bocadinho mais de tempo do que aquilo que era necessário. Vamos aqui tentar bloquear isto tudo, vamos aqui fechar o nosso emulador, ver se é possível, ok. Vamos fazer aqui, com deployment errors, vamos dizer aqui no. Vamos executar aqui o nosso emulador novamente, ok. Vamos aqui tentar novamente. Poderá ser um problema momentâneo aqui da execução. Mas de facto ele estava a demorar bastante tempo a ser apresentado. E vamos verificar se não há algum erro que está aqui a acontecer na nossa aplicação. Vamos aguardar alguns instantes. Eu vou pausar aqui temporariamente, ou eventualmente não será necessário. Ele está a fazer o Deploying Android Accelerator, ok? Vai iniciar a nossa aplicação. Cá está a nossa aplicação a ser iniciada e cá estão então finalmente os nossos resultados. Portanto, temos aqui o João, o Carlos, a Maria Teixeira, temos aqui as idades e temos aqui então
cada um destes elementos. Obviamente que se nós colocássemos mais elementos na nossa coleção, ele iria aumentar o tamanho. Vamos fazer apenas aqui uma pequena experiência, que é o seguinte: vamos alterar o pathing para verem qual é o resultado óbvio, penso eu, neste momento. Se eu parar a minha aplicação e for aqui ao meu layout e alterar no meu layout a dimensão do pathing de cada um destes elementos, e eu posso fazê-lo mais facilmente aqui no source, e portanto onde temos aqui 10 dp, vamos colocar 30, vamos exagerar mesmo, 30 dp, 30 dp em todos eles, neste caso nos 3 elementos que aqui estão, para ficarem todos com a mesma altura. O que vai acontecer então agora é o seguinte: quando regressarmos aqui ao nosso Android, e reparem que só estivemos a mexer no layout da nossa lista, o que vai acontecer é que cada uma das linhas vai ficar mais alta, vai ocupar mais espaço no nosso layout. Reparem como é já facilmente perceptível a alteração que eu fiz. Obviamente que nós podíamos aqui colocar cada uma destas linhas com um layout específico, ok? Nós colocamos aqui um linear layout com uma orientação horizontal, mas poderia levar outros elementos aqui por baixo, com textos, etc. E eu penso que, para quem usa smartphones com o sistema Android, estarão familiarizados com a existência destas listas. Isto é, listas que contêm não só imagens, texto, breves descrições, texto maior, texto menor, etc. Isso certamente ficará agora também para nós podermos explorar em futuros vídeos, ou para cada um de vocês também poder explorar nos seus próprios projetos pessoais. Se você gosta de linguagens de programação, multimédia e aprender a trabalhar com software, subscreva este canal, coloque um like neste vídeo, deixe o seu comentário, porque vai ter vídeos novos todos os dias.